São e é bem propício para essa última quinta-feira do ano, né, para a gente sempre fica muito reflexivo, né, no final do ano. Deus ele sempre, né, nos dá novas oportunidades, novos recomeços, ou uma oportunidade de recomeçar aquilo que foi parado. E a gente sempre fica, né, colocando os nossos pensamentos e os projetos que a gente quer fazer ou dar continuidade, né, agora no próximo ano. E no devocional de ontem e de hoje, algo chamou minha atenção, porque Deus falou muito comigo sobre uma vida que glorifica a Deus. Sobre a nossa vida, sobre o nosso viver, sobre as nossas atitudes, né, aquilo que nós fazemos para glorificar o nome de Deus, para glorificar o Senhor. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 21, a partir do versículo 19. Ontem, né, foi esse versículo, né, João 21, 19, e hoje foi João 21, do 20 ao 23. E nós vamos ler do 19 ao 23, amém? Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele a quem, se reclinado perto de Jesus durante a ceia, havia perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Amém? Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Paizinho, nós colocamos a Tua palavra, Senhor, nós lemos a Tua palavra, que é viva e eficaz, que ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Senhor, ela tem o poder, Senhor, de separar, Deus, juntas e medulas. E nós agora, Deus, queremos declarar que a nossa mente e o nosso coração estão propícios a receber aquilo que o Senhor tem para falar a nós. Deus, que nessa noite o Senhor possa, Deus, com a Tua palavra, trazer mudança, transformação na nossa vida, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Queridos, aqui é uma conversa de Jesus com Pedro, e eu acho lindo, né, da forma como essa conversa se dá. E aí, aqui nesse capítulo, nos versículos antes, Jesus está perguntando para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Deus, o Senhor sabe que eu tenho um apreço muito grande por ti. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. Pedro, tu me amas? E aí ele se entristeceu e falou: Senhor, tu sabes. E aí depois disso, né, Jesus estava falando, conversando com ele, e Jesus informou para Pedro com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. E o que me fez pensar, eu falei: meu Deus, mas nós glorificamos o Senhor em vida. Mas aquele que glorifica o Senhor em vida, até na sua morte, irá glorificar o Senhor também. Falei: meu Deus, a morte, ela é algo que para nós é uma perda, é algo que para nós é difícil de enfrentar, é algo que para nós é doloroso, né? Quando a gente perde alguém, a gente sofre, a gente fica com saudade, né? E eu falei: meu Deus, a Tua palavra diz que Pedro iria glorificar
o nome do Senhor através da morte dele. E Jesus simplesmente disse para ele: olha, vai ser assim, dessa forma, então siga-me. Só que Pedro, Pedro ele sempre foi bastante falante, impulsivo. E aí ele se virou e viu que atrás dele estava João, né? Eu acho lindo também o jeito como João ele relata dele mesmo aqui, né? Pedro virou para trás e viu o discípulo a quem Jesus amava, ele escrevendo dele mesmo, né? Tipo, eu sou o amado de Jesus. E viu aquele discípulo a quem Jesus amava, aquele que reclinou a cabeça sobre, os seus ombros e que perguntou durante a ceia: Senhor, quem irá trair? Então, ele escrevendo dele mesmo aqui é interessante, né? Mas Pedro viu, João lá e perguntou para Jesus: Jesus, e ele? E aí, de uma maneira muito sutil, Jesus disse para ele assim: não importa. Por que você está querendo saber dele? Eu estou falando com você. Você não tem nada a ver com ele. E Jesus responde para ele, olha, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, do que te importa? Quanto a você, siga-me. Então, queridos, o que Deus colocou algo no meu coração é que existe uma vida e existe a morte que glorifica. A nossa meditação na palavra, aquilo tudo que foi ministrado aqui durante os dias de ativação profética, aquilo que a gente está buscando, a gente está se dedicando a aprender, a nossa entrega ao Senhor, a entrega do nosso coração ao Senhor, isso tudo vai refletir como um espelho a glória de Deus. Porque a glória de Deus ela vai ser manifesta nas nossas vidas quando as pessoas começarem a enxergar Jesus em nós. Eu estava falando com o meu esposo esses dias, eu falei, olha, a gente precisa ter algumas mudanças de atitude e tal, Então, eu falei, não, às vezes, queridos, não é hipocrisia e não é falsidade. Mas você mudar de atitude com pessoas é você ser nobre. Ah, mas eu vou ser falso, porque eu não tenho vontade. Não, não é você ser falso. É você mostrar Jesus na sua vida. É você... então quer dizer que quando a gente mortifica a carne, a gente está sendo falso? Eu não estou cumprindo a vontade da minha carne, então eu vou ser falso? Não, isso não existe. Quando você muda, mesmo sem você querer mudar, você está mortificando as suas vontades. E assim você vai espelhar Jesus. Todas as vezes em que nós fazemos algo, para a glória de Deus, algo que a gente vai, que haja mudança em nós, que haja transformação em nós, nós vamos estar sendo moldados e a nossa carne ela vai deixando de prevalecer. E a gente precisa tirar isso da nossa cabeça, existe a falsidade? Existe. Mas quando nós mudamos a atitude, porque nós sabemos que nós precisamos espelhar Jesus, nós estamos mortificando a nossa carne. Então, muitas vezes, o que uma pessoa que ela ainda não conhece Jesus, o mais perto que ela vai chegar de Deus é ter você perto dela. Até que ela não tenha um encontro pessoal com Jesus, o que ela mais vai ter próximo de Deus, próximo que seja comparado ao Senhor, é a sua pessoa, é a minha pessoa. Então, um abraço, muitas vezes vai expressar o amor de Deus e vai refletir a glória de Deus que está na sua vida. Às vezes, uma atitude no ajudar vai refletir a glória de Deus na sua vida. E às vezes você não está nem sabendo, mas aquilo que você está fazendo perto das pessoas que não conhecem Jesus, é o mais perto de Deus que elas vão ter, até que elas conheçam verdadeiramente o amor de Deus.
Então, você, querido, e eu, nós somos o canal, nós somos o que as pessoas elas precisam no momento para conhecer, né, para desenvolver a vida deles com o Senhor. Então, muitas vezes, é tudo que uma pessoa ela vai ter, né, de conhecimento de Deus, são as nossas vidas. Né, o abraço que pode refletir o cuidado de Deus, uma oração, uma atitude que pode também declarar, né, mostrar para essa pessoa o quão importante ela é, né, para o Criador, né, aquele que fez todas as coisas, que é o nosso Deus e o nosso Pai. Então, Pedro, ele chegou aqui e ele falou para o Senhor, né, Senhor, quanto a Ele, lá no versículo 21, né, como seres humanos, nós temos a mania de nos comparar com os outros. Mas eu faço melhor. Não, ou então, não, eu não faço melhor. Eu não consigo fazer dessa forma. Não, mas por que fulano está sendo mais abençoado do que eu? O que eu estou fazendo para não receber o que a outra pessoa está recebendo? Isso é natural do ser humano, todos nós fazemos isso. Às vezes, né, a gente se policia muito para não fazer, mas vira e mexe a gente se pega, né, e fala assim, meu Deus, queria tanto fazer tal coisa, e lá vem uma pessoa, né, que nunca nem tem nada de Deus e está aí fazendo, e às vezes a gente se sente injustiçado porque os ímpios prosperam mais do que nós, né? Mas às vezes eles sabem administrar e nós não, então a gente precisa compreender várias coisas. E aí a gente fica, né, mas Deus e isso, mas Deus e aquilo, mas Deus e fulano, mas Deus e ciclano, mas Deus e eu. O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor se esqueceu de me abençoar. E eu creio que Deus ele nos chamou aqui hoje para falar assim, quanto a você, segue-me. Não importa o que está acontecendo, se está sendo abençoado, se não está sendo abençoado, se você faz melhor, se você faz pior, se você não faz nada, ou se você faz tudo. O que importa nesse contexto, eu não estou querendo te deixar uma pessoa egoísta e individual. Mas existem coisas na nossa vida que a gente tem que se importar com a nossa vida com Deus. Aquilo que for para refletir a glória de Deus, nós estaremos lá, ajudando, abraçando, orando, providenciando, né? Porque quando nós temos a vida com Deus, o próprio Senhor vai encaminhar pessoas para que no nosso caminho, para que a glória dele seja manifesta através de nós. Mas nós precisamos, né, que enquanto a nós precisamos seguir Jesus. Jesus ele foi bem específico, que para cada um ele tem um plano. Ele falou aqui para Pedro, né, do tipo de morte que ele iria ter para glorificar o nome do Senhor. Mas, e aí Pedro já queria saber de João, aí se Deus falasse de João, se Jesus falasse de João para ele ia querer saber sobre Tiago, aí daqui a pouco ele ia querer saber sobre os outros, mas isso não importa. O que importa é a nossa vida com Deus. Porque quando nós nos comparamos com as outras pessoas, nós deixamos de viver o plano que Deus tem para a nossa vida. A gente dá uma congelada no tempo, porque a gente está se comparando, a gente está resmungando, porque a gente não tem, porque a gente não fez, porque a gente não recebeu, porque isso, porque aquilo, e a gente acaba paralisando no tempo e ficando aí. Aí, enquanto a gente reclama, murmura e se compara, a gente para ali, né, no tempo e não permite, né, que o plano de Deus continue se cumprindo na nossa vida. Existe algo que nós necessitamos ter para glorificar o nome do Senhor, que é a fé. Nós só vamos seguir Jesus e cumprir o plano que Ele tem para a nossa vida se nós tivermos fé dentro de nós. E lá em Romanos fala que Deus colocou uma semente de fé no coração de cada um de nós.
Só que essa fé, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois a sua fé tem desenvolvido cada vez mais e o seu amor uns pelos outros tem crescido. Então, a gente vê aqui que Paulo fala que tem uma fé que ela é desenvolvida. Existem etapas de fé e a gente precisa desenvolver a nossa fé para cumprir o plano, para poder refletir a glória de Deus. Lá em Hebreus 11, 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quer dizer que existe uma fé que agrada a Deus. E existe algo que desagrada ao Senhor. E a nossa fé, para que ela possa agradar, né? O quanto de fé eu preciso ter para agradar a Deus? Como que a minha fé, como que eu vou saber que a minha fé está sendo desenvolvida? Como que eu vou saber quanto de fé eu vou ter para agradar o Senhor? A nossa fé, ela vai precisar ser desenvolvida a cada dia na nossa vida com o Senhor. Em cada dificuldade que nós passarmos, nós precisamos colocar a nossa fé e a nossa dependência de que aquilo é um período e que vai passar, né, pastora? A pastora ministrou aqui, né? Vai passar. Porque a gente não vai viver o tempo todo na mesma fase. Existem fases difíceis, muito difíceis, mas vai passar. Vai passar. E nós vamos ter outras fases boas e outras fases difíceis. Mas elas vão passar também. E a gente vai vivendo, e a gente vai lutando, e a gente vai vencendo. Não tem como a gente ser vencedor em coisas que a gente não luta. Uma medalha, ela só faz sentido, um troféu, ele só faz sentido se você desenvolveu aquilo, se você treinou para aquilo, se você foi, se você conquistou. Caso contrário, aquilo não vai ter valor na sua vida. Então, as lutas, elas vêm para a gente poder vencer, para a nossa fé desenvolver, para a nossa fé crescer. E a Bíblia fala de uma fé que ela teve a aprovação de Jesus. E a gente vê, ele fala assim, lá em Mateus 15, 28, na primeira parte do versículo, ele diz assim: mulher, a sua fé é grande. Ele disse para aquela mulher cananeia, aquela que estava pedindo para que ele libertasse a filha que estava endemoniada, e Jesus falou que não era bom ele jogar o alimento para os cachorrinhos, né? E ela disse que até os cachorrinhos comiam da mesa dos seus senhores. E aí Jesus disse para ela: mulher, a sua fé é grande. Pode ir para casa que a sua filha já está curada. Então a gente vê aqui que existe uma fé grande que agrada ao Senhor. E existe também uma fé pequena. E uma fé pequena, ela tem uma reprovação diante de Deus. Lá em Mateus 17, 2 capítulos depois, os discípulos passaram por uma outra situação. Agora era um pai com um filho também, tendo convulsões, e ele mesmo diz para Jesus que o demônio jogava o filho dele muitas vezes no fogo, e ele se machucava. E aí os discípulos tentaram expulsar esse demônio e não conseguiram, e Jesus veio e expulsou. E aí Jesus disse para os discípulos, eles perguntaram: Jesus, mas por que nós não conseguimos expulsar ele? E aí Jesus falou para eles assim: porque a sua fé é pequena. Então existe dentro de nós uma fé que precisa ser desenvolvida. Para que a nossa fé desenvolvida, ela possa crescer
e que isso possa estar mostrando para outras pessoas como um reflexo de Jesus em cada um de nós. Como que eu sei se eu estou refletindo a glória de Deus? Quando as pessoas olham para nós e falam: graças a Deus você apareceu. Graças a Deus você veio. Graças a Deus por esse abraço. Graças a Deus por isso ou por aquilo. Queridos, nós precisamos entender, como eu falei aqui no início, que muitas pessoas, elas terão de Deus aquilo que você é para a vida delas. Porque o Senhor, Ele vai se manifestar através de nós. Então, se nós continuarmos com as mesmas atitudes e colocar em nós a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim, a nossa vida e nem a nossa morte glorificará o nome do Senhor. Eu tenho certeza que quando Pedro morreu, muitos falaram assim: ele glorificou o Senhor, porque ele foi a pedra que edificou a igreja. Que Jesus edificou a igreja. Através dele, muitas pessoas conheceram Jesus. Então, amados, nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor nesses últimos dias e falar: Senhor, está findando mais um ano. Quais foram as transformações que eu e você tivemos nesse ano? Que tipos de atitudes eu e você renunciamos esse ano para que o nome do Senhor fosse exaltado nas nossas vidas? Ou a gente, porque hoje o que tem pregado é que Jesus aceita a gente de qualquer maneira, não é verdade? É um evangelho de aceitação. Só que a gente precisa entender que o evangelho não é aceitação. O evangelho ele é transformação. E se a transformação não tem chegado na minha vida e na sua vida, nós não estamos vivendo o evangelho. Nós só estamos na igreja. Mas a transformação do Senhor, ela precisa alcançar as nossas vidas. Então, nesse finalzinho, hoje é dia 28, não é isso? Chegue na sua casa, coloque coisas na sua vida, escreva algumas coisas que precisam ser transformadas. Eu vou te dar só uma dica. Temperamento. O temperamento, ele é moldável, sabia? Existem temperamentos caladinhos, que com trabalho, com desenvolvimento, com técnicas, ele consegue ter mais desenvoltura. Ele pode perder mais o medo e falar, com outras pessoas e tudo. Tudo é desenvolvido. O temperamento que fala é moldável. O temperamento que explode é moldável. Tudo isso a gente encontra na palavra. Uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Aquele que tem o temperamento muito quieto, ele precisa dominar ele próprio para falar. Ele precisa se expressar. Não é só quem explode e fala muito que precisa ter domínio próprio. O domínio próprio é você fazer muitas vezes aquilo que você não está querendo fazer naquele momento. Aquele momento você não quer falar, mas você precisa, porque você precisa. Vou dar um exemplo aqui numa escola, né? Se você precisa apresentar um trabalho, aí você precisa ter domínio próprio, moldar, buscar em Deus a mudança do temperamento e o domínio próprio do Espírito Santo, para que Ele te conduza.
Existe até um livro que chama Temperamentos Transformados. É de Deus esse livro. Uma bênção. Então, queridos, nós precisamos ser moldados. E tudo isso a gente vai adquirir no Senhor através da fé. E quanto mais nós desenvolvermos a fé, por que existem pessoas que dão testemunho? Eu era assim, eu já sou assim, eu já fui desse jeito, eu já fui transformado. Chega um tempo da nossa vida cristã que a gente pensa, poxa, já mudei tanto. Para que eu vou mudar mais agora? Porque a gente precisa. Porque nós somos humanos e nós somos muito falhos. E nós necessitamos de transformação. Então, pela fé, querido, busque a sua transformação nesse finalzinho de ano. Entre em 2024 com a sua mente já preparada para a transformação que você quer que aconteça na sua vida. Que às vezes a gente quer ser transformado, mas num passe de mágica. Eu quero acordar já com domínio próprio na minha vida. Isso não existe, isso é desenvolvido. Amém? E também, amado, não olhe para a vida dos outros. Quanto a você, siga a Jesus. Não se compare, não compare sua vida com ninguém. Se você está onde você está agora, é porque você se colocou aí. Mas Deus pode qualquer coisa, desde que Ele encontre um coração que esteja pronto para ser moldado. O Senhor, Ele pode nos levar a lugares assim que a gente não imagina, desde que em nós sejamos trabalhados. Enquanto nós não somos trabalhados, nós vamos permanecer no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, fazendo as mesmas besteiras e errando nas mesmas coisas. Então, não olhe para os que estão ao seu lado, dessa vez não. Não se compare, mas queira a sua mudança. Assim como Jesus falou para Pedro, quanto a você, siga-me. Não paralise a sua fé, não paralise a sua vida cristã, não paralise onde você está. Coloque-se diante do Senhor, fale, Senhor, 2024 está vindo aí. Eu quero finalizar esse 2023 reconhecendo que eu tenho áreas na minha vida que precisam ser moldadas e que em 2024 eu possa viver para glorificar o Senhor. Amém, queridos? Então, eu queria te convidar a ficar em pé, para que a gente pudesse orar nesse momento. E que você possa, assim, colocar a sua vida diante do Senhor e falar, Senhor, eu preciso ser transformado. Tem áreas na minha vida que eu preciso de transformação. Eu não quero viver reclamando, eu não quero viver me comparando. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser moldado pelo Senhor. Porque quando a gente passar pela rua, vai dizer assim, olha, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, aquela pessoa orou por mim, aquela pessoa me ajudou, ela refletiu Deus quando eu precisei, quando eu estava precisando ela me deu um abraço, quando eu estava precisando ela orou por mim. Ela não pôde me dar o que eu estava precisando no momento, mas ela me deu o que ela tinha, que era a sua fé, ela compartilhou a sua fé. Então, que nós possamos refletir a glória de Deus, em nome de Jesus. Paizinho, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite, e pedimos, Pai, nós queremos refletir a Tua glória. Deus, o Senhor falou aqui que Pedro, de que forma Pedro iria glorificar o Senhor através da morte dele. Deus, se ele glorificou o Senhor na morte dele, quanto mais em vida nós podemos glorificar o Teu nome. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome enquanto vivermos, Pai. Senhor, olha para nós, olha para as coisas que precisam ser transformadas, Deus, na nossa vida.
Senhor Deus, o nosso temperamento, o nosso caráter, Pai, que muitas vezes, Senhor, nós crescemos com um caráter ruim, Deus. Nós fomos ensinados, Deus, errado. E hoje nós precisamos transformação no nosso caráter, Pai. Senhor, nos ensina a ser como Jesus é. Senhor, em nome de Jesus, que haja o caráter de Cristo em nós, que haja, Senhor, a transformação dos nossos temperamentos, para que nós possamos nos parecer cada vez mais com Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, Pai, para colocar, Deus, as nossas vidas na Tua presença e dizer, Senhor, nós queremos, Deus, glorificar o Teu nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, Deus, o Senhor possa, Deus, tocar nos nossos corações, tocar na nossa mente, e que, Deus, essa palavra venha, Deus, crescer dentro de nós, que a nossa fé venha ser desenvolvida no nosso coração, que a nossa fé cresça dentro de nós, Pai, e que nós possamos olhar para trás, Deus, no finalzinho de 2024, nós possamos olhar para trás e ver o quanto nós fomos transformados por Ti, Deus. E o mais importante, o quanto o Teu nome foi glorificado através de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti nessa noite, em nome de Jesus, e nós Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus misericordioso, que fala conosco, que ministra sobre nós, que está conosco, e que Deus, nesse processo, Deus não nos deixará sozinhos, mas estará conosco. E quanto a nós Te seguiremos, Deus, sem olhar, Deus, para os lados, sem olhar, Deus, para aquilo que está acontecendo, mas nós vamos olhar para a nossa vida contigo e dizer, Senhor, nós Te seguiremos, em nome de Jesus. Aleluia. Presença, és meu abrigo, meu protetor, em Ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que Tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu a questionar um Deus fiel? Tu és Deus e Tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em Ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que Tua promessa está de pé, irá se cumprir.
quem sou eu a questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Aleluia. Estenda suas mãos. Obrigada, Senhor Deus. Nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Deus, nessa noite, Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja conosco, Senhor, no retorno para os nossos lares. Nos dê um restante de semana abençoado, um restante de ano, Senhor Deus, na Tua presença. Que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas e sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, só para lembrar, no domingo, às 22 horas, nós vamos iniciar aqui. Combine, se você ainda não combinou com a sua célula, você está atrasado, precisa combinar. Tudo